Olá, as pessoas, a pedido de vocês, estou fazendo alguns vídeos com temas que podem cair na sua segunda fase da FGV Direito São Paulo. Bom, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o tema de redução da maioridade penal, né? Que muita gente acha que é um tema batido, mas vira e mexe ele tá na mídia, gente. Então pode sim ser um assunto a ser discutido lá. Bom, alguns argumentos favoráveis, alguns argumentos contrários, e no final vou dar a dica de ouro do que pensar a respeito desse tema. Bom, quem é a favor da redução da maioridade penal? E é importante lembrar que a maioridade penal, quando a gente fala disso, a gente está falando da idade a partir da qual um indivíduo pode ser preso como um adulto, né? Ele vai para o sistema penitenciário. No Brasil, essa maioridade penal é de 18 anos. Então, quando a gente fala de redução da maioridade penal, precisa estar muito claro no texto ou nas orientações de quem aplicar esse tema, redução da maioridade penal para qual idade? Para 16 anos, para 12 anos, enfim. Então, tenha isso em mente, que é importante. Então, quem é a favor dessa redução da maioridade penal, ou seja, que as pessoas possam ser presas em presídios com menos idade do que 18 anos, não precisa fazer 18 anos, vão ter alguns argumentos, né? Alguns deles vão estar ligados à questão do medo, que quanto mais a gente endurece a pena para esse menor de idade, mais ele vai ter medo de cometer crimes e, consequentemente, o número de crimes vai diminuir. Um outro argumento é a questão de que, por meio dessa redução da maioridade penal, as famílias e o Estado, de alguma maneira, seriam obrigados a ensinar esses menores de idade a serem responsáveis pelas suas atitudes antes de completar 18 anos. E, consequentemente, isso reduziria também o número de crimes. E, por fim, até pensando em outros âmbitos de crimes que não são aqueles crimes, né, de crime organizado, de grupos organizados, mas aqueles crimes que acontecem, por exemplo, no ambiente escolar, que poderiam ser reduzidos, né? Por exemplo, o bullying baseado em racismo. Racismo é crime no Brasil. Então, havendo a redução da maioridade penal, consequentemente, poderia existir também uma diminuição do número de casos de bullying na escola, principalmente aqueles que configuram crimes. E para os argumentos contrários à redução da maioridade penal, né, que vai dizer que não, que tem que se manter ainda a maioridade penal de 18 anos, normalmente vai se apontar que prender menores de idade não combate o real problema, que o real problema está relacionado a uma educação de qualidade, que coloque esses menores de idade num caminho direcionado a uma profissão, a uma ocupação e não ao crime, né? Um outro argumento é que o menor de idade ele ainda está em desenvolvimento, então prendê-lo num presídio comum, com uma pena comum, tiraria a oportunidade de ele conseguir refletir sobre os seus atos e se recuperar. Isso tem a ver com o terceiro argumento, que é o fato do presídio, pelo menos no caso do Brasil, não recuperar ninguém, né? Pelo contrário, proporciona para o preso situações de violência outras com as quais ele não tinha lidado muitas vezes antes de ser detido. Então, imagina isso, um menor de idade, né, passando por outros tipos de violência, ele não vai ser recuperado. E aí, quando ele sair da prisão, ele vai ser reincidente, né, e talvez aí até num nível muito superior àquele referente a um crime que ele cometeu. Então, são esses os argumentos favoráveis e contrários. E assim, gente, qual que é a dica de ouro, né? A dica de ouro aqui é não cometer um erro muito básico lá de dizer que tem que ter a redução da maioridade penal, porque os menores hoje no Brasil, eles não têm pena, eles não são penalizados pelo que eles fazem. Então, que precisa reduzir a maioridade penal para eles serem penalizados. Isso não existe, porque aqui no Brasil, os menores de idade são penalizados, sim, porém ele não vai para prisão.
Se o que ele fizer for algo muito grave, ele vai ser detido na Fundação Casa. Se não, ele tem outras maneiras de pagar pelo que ele fez. E se ele for muito criança ainda, não tiver uma responsabilidade penal ainda, na idade mínima de responsabilidade penal, quem se responsabiliza por ele são os pais. Então, não fale isso de que não é penalizado. É sim, que você pode questionar é a qualidade dessa pena, ou se é uma pena efetiva ou não, se ela é dura o bastante ou não. E é isso. Se você quiser ajuda para outros temas, aulas personalizadas, é só entrar em contato com a gente aqui nesse WhatsApp e eu vou ter muita honra em poder te ajudar a ser aprovada.